Olá, loucos por Jesus! Chegamos nessa terça-feira para mais uma aula da Palavra de Deus. Estamos muito felizes de ter a sua companhia conosco e de podermos estudar juntinhos aqui a Bíblia. Já estamos em 1 Coríntios e hoje vamos estudar o capítulo 10. Eu queria que você já enviasse esta aula para as pessoas participarem conosco, né? Lembrando que amanhã, quarta-feira, é aula somente para membros exclusivos do canal. Então, se você ainda não é membro, torne-se membro para você pegar essas aulas das quartas-feiras que são exclusivas, né? Já vai pegando aí papel e caneta para você anotar o que vamos estudar aqui em 1 Coríntios capítulo 10, que eu creio que é algo que vai transformar você e abençoar você, como sempre nos faz a palavra de Deus. Estão preparados? Vamos comigo? Primeiro, Paulo começa dando exemplos da história de Israel. Vamos lá. Verso 1, 1 Coríntios 10, verso 1. Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Paulo começa dizendo que quando o povo saiu do Egito, eles passaram pela nuvem de glória e passaram dentro do mar. E esse foi o batismo do Velho Testamento que o povo de Israel viveu. Verso 3. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Então, ele continua dizendo, o povo de Israel, quando saiu do Egito, teve experiências com o próprio Cristo. Eles eram alimentados e cuidados pelo próprio Jesus. Era ele que mandava o alimento, era ele que protegia, ele que estava com eles. Verso 5, olha que triste. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então, olha o que Paulo está dizendo. O povo teve experiências com Deus, o povo foi batizado, o povo se alimentou de Cristo, mas mesmo assim Deus não se agradou das atitudes da maioria deles e por isso morreram no deserto. Gente, desobedecer a Deus mata, literalmente mata. É coisa terrível. Deus não se agradou da maioria, morreram no deserto. Aí agora, olha o verso 6, olha a ligação que ele faz. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. Então Paulo está dizendo, essa história deve abrir nossos olhos, para a gente também não ter experiências com Cristo e depois ir para o pecado e se lascar como eles se lascaram. Aí agora ele vai dar exemplos dos pecados que o povo cometeu lá no deserto. Primeiro, verso 7, não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Então, primeira coisa, não seja povo de farra, de bebida, de confusão, não se entregue à idolatria. Primeira coisa. Segundo, não pratiquemos imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil. Olha como que os pecados sexuais levam à morte. Morte. Verso 9. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Então ele está falando, não tente a Deus. Não tente a Deus. E verso 10. Não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Então ele fala de não cometer idolatria, não praticar pecados sexuais, não tentar a Deus e não resmungar, não reclamar. E ele cita essas coisas como pecados que fizeram o povo não herdar a bênção, não herdar a terra prometida. E ele diz que isso tudo é aviso. Verso 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Ou seja, isso foi escrito para alertar a gente. Ei, será que tem alguma idolatria na nossa vida?
imoralidade sexual? Será que nós estamos testando a Deus? Será que estamos reclamando? Isso é muito sério. Verso 12. Assim, aquele que julga estar de pé, cuidado para que não caia. Esse verso é famosíssimo. Quem está de pé na fé, toma cuidado para você não cair. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará o escape para que o possam suportar. O texto está dizendo que Deus não é quem tenta a gente. As tentações são humanas. Mas Deus é fiel para nos dar força e vencermos as tentações. Deus providenciará um escape. Ei, essa historinha de a tentação foi mais forte do que eu, é mentira. Se você é cristão, Deus te dá força para vencer a tentação. Então, não abra mão disso. Não caia no pecado. Deus te dá força para vencer. Amém? Aí agora ele muda o assunto. Verso 14. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. Estou falando a pessoas sensatas. Julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é a participação no sangue de Cristo e que o pão que partimos é a participação no corpo de Cristo? Então Paulo está falando aqui, na hora da ceia, aquele suco de uva e aquele pão que a gente come, não é uma participação com o próprio Cristo? Verso 17. Como há somente um pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Então Paulo está fazendo a comparação aqui entre o corpo de Cristo e o pão da ceia. Verso 18. Considerem o povo de Israel. Os que comem dos sacrifícios não participam do altar? Com certeza sim. Portanto, o que estou querendo dizer? Será que o sacrifício oferecido a um ídolo é alguma coisa? Ou o ídolo é alguma coisa? Não. Eu quero dizer que o que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus. E não quero que vocês tenham comunhão com os demônios. Paulo está dizendo, cuidado com as comidas sacrificadas aos ídolos. Porque o ídolo não é nada. O ídolo não existe. Mas, na verdade, aquela comida está sendo sacrificada a demônios. Aí ele fala, verso 21, vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte, crentes, tome cuidado para vocês não participar da ceia lá na igreja e depois participar de alimentação que foi consagrada a demônios, a ídolos. Ei, você crente aí, abre os seus olhos, hein? Para com essa conversinha de, isso não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Toma cuidado. Tem coisas que a gente está fazendo que provoca a ira de Deus. Essa aqui é uma delas. É sentar na mesa de Deus e sentar na mesa dos demônios. Aí, Paulo entra para esse assunto, ao verso 23. Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ou seja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, não é porque você tem a liberdade para fazer tudo que você vai fazer tudo. Porque tem coisa que não convém e tem coisa que não edifica. Tá? Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o dos outros. Paulo está dizendo o seguinte, pratique sua fé sem ferir a fé dos outros. Comam de tudo que se vende no mercado, sem fazer perguntas por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então Paulo está dizendo, vai no mercado, compra as coisas, compra sem perguntar. Não fica assim, isso aqui foi consagrado a um demônio? Isso aqui foi consagrado a um Deus? Não. Faz sua compra, vai para casa. Tá? Porque a terra pertence a Deus. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo, o que for apresentado. Sem nada perguntar, por causa da consciência. Também chegou na casa de um descrente, não vira e fala assim,
Aqui, você consagrou isso aqui para demônio? Não, você não vai fazer isso não. Agora o verso 28. Mas se alguém lhe disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma. Tanto por causa da pessoa que o comentou, como por causa da sua consciência. Isso é, da consciência do outro, e não da sua. Pois por que minha liberdade deve ser julgada pela consciência dos outros? Se participo da refeição com ação de graças, por que sou condenado por algo pelo qual dou graças a Deus? Paulo está dizendo, se alguém virar para você e falar, essa comida que você vai comer, eu consagrei ela a ídolos, ou eu consagrei ela a demônios, aí você não pode comer. Porque senão você fere a consciência da outra pessoa, porque ela vai falar, ó, ele é crente, come lá na mesa de Cristo a ceia, mas ele come aqui também a comida dos outros deuses. E também por sua causa, porque você vai estar provocando a ira de Deus. Então, isso aqui, Paulo está dando aqui uma chave muito importante. Ele falou, não faz pergunta, mas se o outro comentar que foi consagrado, que foi sacrificado aos ídolos, aí você não come. Né? E aí ele ainda diz, se eu abençoo uma comida e consagro ela a Deus, por que eu devo ser julgado? Né? Mas isso é se não tivesse sido sacrificado a ídolos. Verso 31. Assim, quer vocês comam, quer bebam, ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Paulo fala o seguinte então aqui, gente. O importante não é o comer e o beber. O importante é a motivação aqui dentro. Você vai fazer tudo para a glória de Deus. Seja assistir um filme, escovar os dentes, praticar um exercício, ir trabalhar, estudar. Nossa vida, gente, a vida do cristão não deve ser vivida em torno de pequenos rituais. Mas tudo que a gente fizer, mesmo aquilo que pareça ser bem carnal, por exemplo, tomar um banho, deve ser feito para a glória de Deus. Tá? Então, você dirige um Uber para a glória de Deus. Você faz a unha para a glória de Deus. Você está assistindo esse vídeo para a glória de Deus. Tudo. Paulo está colocando aqui a nossa motivação no lugar certo. Né? Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gregos, nem para a igreja de Deus. Paulo está dizendo, não seja você uma pessoa que vai escandalizar ninguém, nem judeu, nem gregos, nem os crentes. Tem muita gente hoje que está escandalizando os de fora e os de dentro da igreja. Por quê? Porque bebe lá e posta que bebe, porque vai em Rock in Rio, vai em coisa que não deve, veste roupa que não deve, fala palavras que não deve, aí escandaliza a fé do outro. Aí você já não está agindo por amor. Ok? Então, tome cuidado para não ser pedra de tropeço. Tome cuidado para você não pegar a sua liberdade e fazer da sua liberdade o seu ídolo. Não, eu sou livre, eu sou crente, mas eu vou fazer o que eu quiser e eu não vou ficar preso a esses bobão. Ei, cuidado para não ferir a fé de alguém, em nome da sua liberdade. Verso 33. Também eu procuro agradar a todos, de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muitos, para que muitos sejam salvos. Então Paulo encerra o capítulo 10 dizendo que ele mesmo era um cara que ele procurava agradar as pessoas, cuidar das pessoas, para que as pessoas fossem salvas. Gente, mais importante do que a gente ser livre para fazer o que a gente quiser, é a gente levar outras vidas a Cristo, sem causar escândalo, nem ser pedra de tropeço para elas. Então, a gente viu 3 assuntos aqui em 1 Coríntios 10. Primeiro, Paulo usou os exemplos do Velho Testamento para dizer para a gente ficar esperto, que o povo acabou morrendo lá no deserto. Segundo, ele fala das festas idólatras, que é para a gente tomar cuidado com elas, para não levar Deus a ficar com ciúme. E terceiro, ele fala sobre comidas sacrificadas a demônios, como nós devemos agir. Pai, eu abençoo cada vida que me assiste, eu peço ao Senhor, vem sobre nós. Ajuda-nos, Pai, a sermos pessoas que nunca serão pedra de tropeço para ninguém. Ajuda-nos também a não desagradarmos ao Senhor,
não somos mais fortes do que o Senhor. Não queremos causar ciúme no Senhor. Não queremos, em nome da nossa liberdade cristã, ferir o teu coração, nem o coração das pessoas. Ajuda-nos, Pai. Precisamos de Ti, dependemos de Ti. Eu abençoo cada vida que me assiste, eu te peço hoje, nos dê um coração santo e puro, mais do que um coração que quer fazer tudo e praticar tudo. Eu te peço isso, Pai, no nome de Jesus. Amém. Você foi abençoado, gostou da palavra de hoje, da aula de hoje? Se gostou, dá um like aí pra gente. Comenta aqui embaixo também, que é sempre bom ouvir o seu comentário. Ok? Lembrando que amanhã, quarta-feira, tem aula, mas as aulas das quartas-feiras são somente para membros exclusivos do meu YouTube. Se você ainda não é membro, se inscreva depressa para você pegar os conteúdos exclusivos que passaram e os que virão. Passa na loja do Lucinho também e adquire esse livro, O Falar em Línguas. Um livro maravilhoso que vai transformar sua vida. Também tem esse, Provas da Sua Conversão. É para saber se você é crente de verdade ou não, esse livro. Ivan Moiseyev é a história de um jovem soviético que foi torturado por amor a Cristo, história real. Johnny, Essa Noite Pedirão a Sua Alma, é uma ficção que eu escrevi que vai mexer muito, muito com você. Olha esse livro, Mais que uma Batalha, é um livrão que dá chaves para vencer a pornografia. E por último tem Campo de Batalha da Mente para Adolescentes, da pastora Joyce Meyer, um livro que tem ajudado a libertar muitos adolescentes. Todos esses livros estão na loja do lucinho.com.br. Lá também tem muitas bíblias, muitas camisetas, muitos livros, vestido, caneca, pulseirinha. E nas compras acima de R$170, o frete é grátis na loja do Lucinho para todo o Brasil. O frete é grátis acima de R$170. Por último, eu quero te convidar a vir com a sua família, a vir conosco para Israel. Eu e a minha família iremos 2 vezes em 2024 e queremos você conosco. Vamos em março de 2024 para Dubai, Israel, e vamos em outubro de 2024 somente para Israel. Acesse hoje o site viagemcomlucinho.com.br e venha conosco nessa viagem incrível, né? Que vai ser simplesmente a melhor viagem da sua vida. Que Deus te abençoe muito. Te vejo amanhã na quarta-feira na nossa aula e sejam loucos por Jesus.